Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soy Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Ibrei apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde eles se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos conversar com Vitor Moura, um brasileiro empreendedor residente em Xangai. Vitor Moura é fundador da Lantal, uma empresa focada em aproximar os empresários brasileiros da China e que tem como propósito gerar oportunidades que os empreendedores brasileiros possam inovar e ampliar seus horizontes, participando do ambiente de negócios chineses. Ele também é diretor de marketing na Brashan, uma associação empresarial de brasileiros representantes de empresas dos setores industriais, do comércio e serviços na China. Muito obrigada pela sua presença, Vitor Moura. Obrigado, Kemi, pelo espaço. Muito feliz de estar aqui. Bom, Vitor, então vamos começando pela pergunta que é a básica, né? O que levou você a sair do Brasil e se mudar para Xangai? Bom, essa pergunta sempre tem várias versões dela, mas na verdade o que aconteceu de forma bem simples, eu trabalhava numa empresa de tecnologia aí no Brasil, empresa grande, hoje trabalhava do grupo mesmo do iFood, é o mesmo grupo ali, eu trabalhava na área de pagamentos móveis, e na época um cliente meu era uma startup chinesa, era um português e um chinês sócios, e eram clientes nossos, e aí eles foram para o Brasil até em 2015, a gente se conheceu, fez reunião, etc. E aí, 6 meses depois, eles postaram no LinkedIn uma vaga que precisava. Eles publicavam jogos, eram aplicativos, né? Aplicativos chineses, jogos no Brasil. E eles precisavam de alguém que falasse português e espanhol aqui em Xangai com eles na operação deles. E aí, eles postaram no LinkedIn, eu mandei um inbox, assim, estou interessado. E aí ele, nossa, sério? Ele me ligou na hora, me fez a proposta, ele falou assim, já te conheço. Se quiser vir, pode vir. E aí eu pedi, falei, me dá 24 horas para pensar, eu topei, aí um mês depois estava aqui já. Foi bem isso, foi um ex-cliente meu, basicamente. Entendi. Nossa, que interessante, foi um processo realmente muito rápido, né? Muito rápido. E ainda mais pelo LinkedIn, para você ver como a tecnologia realmente funciona e as pessoas, Sim. às vezes, né? Não, foi muito acidental. Nessas horas você fica pensando, né? Se eu não tivesse entrado no LinkedIn naquele momento, né? Enfim, você tem toda uma série de fatores, assim, mas realmente foi muito rápido, muito, muito rápido. As oportunidades estão aí sempre, né? A gente tem que estar atento àquela coisa, no tempo certo, no lugar certo, né? Isso também conta.
Com certeza. Mas, e agora eu gostaria que você compartilhasse com a gente, então, qual que foi, assim, o maior choque cultural para você? Eu não sei se foi a primeira vez, então, que você foi à Ásia ou a Xangai direto, você já tinha ido para algum país asiático. Eu queria que você conversasse aqui, explicasse para a gente como que foi esse choque, e também em relação tanto no business, né, e também nas suas Uhum. relações interpessoais também. Essa é a pergunta, assim, tem vários aspectos, que nem você falou, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu vim para a Ásia, tinha viajado muitas vezes para fora do Brasil, mas sempre no Ocidente, então Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, nunca para tão longe, né? E quando você vem para a Ásia, isso é muito engraçado, né? A gente gosta de pensar que, assim, pô, dentro do Ocidente, que é tudo muito diferente, né? Que o alemão é diferente do brasileiro, do francês. Aí você vem para a Ásia, você começa a ver que não tanto, né? Quando você vai para o outro lado, por mais que existam diferenças, os países ocidentais acabam tendo muitos pontos em comum. É quando você vem para a Ásia que você repara que, no fundo, é muito parecido, né? E aí, foi a minha primeira vez. Eu acho que o maior choque cultural, assim, difícil listar um. Eu acho que é uma grande dificuldade óbvia quando você chega é a língua, porque por mais que eu não falava chinês quando eu vim, hoje falo fluentemente, mas eu não falava antes de vir. Mas, por mais, por exemplo, eu não falo alemão também, certo? Mas se eu vou para a Alemanha, eu meio que consigo me virar, não só porque os alemães falam inglês no geral, mas que a gente consegue ler as coisas, a gente consegue perguntar isso, qual que é o significado disso. Quando você vem para a China, não só você não fala a língua, mas você também vira analfabeto de novo, entendeu? Porque você não consegue ler nada, né? Não existe isso, assim, né? Então, ou para a China, ou para o Japão, para a Coreia, enfim, tudo muda, né? Então, eu acho que uma grande dificuldade é essa, e o chinês não fala inglês, então a dificuldade, ela é... Eu diria que esse se eu tivesse que citar um ponto, eu diria que esse bate no início, mas tudo é muito diferente, assim, depois, com o tempo, você vai se acostumando. Nas relações interpessoais, eu acho que, por exemplo, hoje eu tenho muitos amigos chineses, mas isso veio depois de eu aprender mais a língua e etc. No início você se relaciona, por exemplo, Xangai tem uma comunidade estrangeira muito forte. Então você vai, e é uma comunidade verdadeiramente internacional. Aqui tem gente de todos os cantos do mundo, assim, sabe? Então, eu tenho um grande grupo de amigos, por exemplo, que eu saio o tempo inteiro, que sou eu. Eu tenho uma amiga que é do Cazaquistão, outro amigo que é do Egito, outro amigo que é da Índia, entendeu? Então, é uma diversidade muito, muito grande nesse sentido. Então, acho que e é muito fácil a gente, estrangeiro em chinês, chama Laowai, né? E a gente fala que existe uma Laowai Bubble em Xangai, porque é muito fácil você vir e ficar só com os outros estrangeiros e não interagir com os chineses de forma alguma. E é normal, enfim, e tem muita gente que faz isso. Eu sempre me desafiei a não fazer isso. Então, eu aprendi a língua e etc. Mas sem aprender a língua é mais complicado, porque só aprendendo a língua que você entende os costumes, a forma como eles pensam, a língua diz muito sobre o povo, né? Então, claro que existe uma grande parte dos chineses em Xangai que fala inglês e que gosta de se misturar com os estrangeiros. A maioria não faz isso. Até porque, enfim, lógico que eles são maioria, né? Então, se você quiser realmente ter essa experiência, você tem que se desafiar a sair disso. Então, acho que esse foi o maior obstáculo, assim, a ser vencido. A língua e depois aplicar isso efetivamente nas relações pessoais, quer dizer, usar aquilo que você aprende, que a língua te ensina como eles pensam, a língua te ensina uma série de costumes, etc., e aí se desafiar a se comportar de uma forma diferente, ou seja, se desconstruir, né? Eu gosto dessa palavra de desconstrução, porque você está numa sociedade completamente diferente, você não pode usar as suas premissas anteriores para ditar o seu comportamento agora. Então, o maior desafio é esse, é se desconstruir e se comportar mais como eles para chegar neles. Assim, não sei se ficou claro o que eu quero dizer. Você tem que realmente se desconstruir como pessoa para conseguir quebrar essa barreira. E como sou eu que estou no país deles, eu acredito que cabe a mim fazer esse esforço. Então, E assim, Vitor, então quanto tempo você está realmente aí na China? Quando foi que você saiu aqui quanto do Brasil e tempo? foi? Vão fazer 6 anos. Vamos fazer 6. E, Ainda não deu 6 anos, mas vão fazer 6 anos. e demorou então quanto tempo para você chegar e você se acomodar, aprender a língua? Qual foi o tempo de duração para você?
Esse período, eu diria para eu estar perfeitamente confortável, assim, eu acho que com a língua, acho que demorou uns 3 anos. Mas 3 anos. mas se alguém está usando isso como referência, eu diria que dá para fazer em menos tempo, mas é que eu nunca fui um estudante de full time, entendeu? Eu sempre estudei chinês depois do trabalho, ou com os meus amigos, enfim, sempre foi mais casual. Eu sempre estudei sozinho chinês, muito, então eu nunca fiz pouca aula. Então, se vier para cá, depois da pandemia, lógico, né? Mas se vier para cá e fizer um curso intensivo, etc., eu acho que você consegue chegar no nível que eu cheguei em 3 anos em menos tempo, porque eu realmente nunca fui um full-time student. Assim, Então, sabe? assim, só para a gente destrinchar melhor e explicar para o público como foi a sua trajetória, né? Então, você foi convidado, você foi pela primeira vez na China, sem conhecer a língua, você já chegou com um trabalho. Então, Sim. assim, você é, começou trabalhando e se comunicando em inglês, e aí depois, durante os 3 anos, você foi aprendendo. Isso. Eu fiquei nessa empresa 1 ano e meio só, na verdade, mas foi isso, né? Nessa primeira experiência, a maioria dos meus colegas falava um pouco de inglês e o meu chefe era português, inclusive, um dos sócios da empresa. Então, existia mais outro, era uma startup, tinha acho que 10, 11 pessoas, mas tinha e no mesmo tempo que eu cheguei, eles também contrataram um estagiário português que também veio de Portugal ficar 6 meses só. Então, nesse início, a gente tinha 3 pessoas falando português, inclusive, não era nem inglês. Então, tinha isso, mas o resto dos colegas, eles falavam, nem todos, mas os que eu precisava para me comunicar no dia a dia falavam inglês. Então, isso não Ah, era certo. tanta dificuldade, assim. E aí você foi aprendendo chinês, então, por conta, estudando sozinho durante esse período. No início eu fiz aula, mas é aquela aula depois do trabalho. Então, você saía do trabalho, 6h30, 7 da noite, ia para uma aula das 8 às 9, assim, enfim, 2 vezes por semana. Que o chinês ele tem várias dificuldades, né? Primeiro você aprende o pinyin, que é a transcrição do caractere para o alfabeto romano. Então, por exemplo, a cidade de Xangai, né? Se escreve Xangai porque que é Shang é um caractere e Hai é outro caractere. Entendeu? Então você é a transcrição disso, né? Então você aprende a ler o pinyin, chama pinyin. Isso, você aprende a ler o pinyin primeiro. Isso para você fazer aula é melhor, porque a professora te explica e etc. Mas depois eles têm os níveis de proficiência, que nem tem o TOEFL em inglês. Para o chinês existe o HSK, o HSK. E aí eu fui fazendo. Então eu pegava o HSK 2, level 2, tem 6 níveis, acho. Pegava o 2, aí todo o vocabulário do 2. Estudar, fazia o simulado, fazia a prova. Aí fiz o 2, 3, o 4 e o 5. E aí fui fazendo assim. Aí isso aumentou muito meu vocabulário. E aí depois que eu saí do meu primeiro emprego, eu fui trabalhar numa trading brasileira aqui, que tinham fornecedores chineses. E aí foi aí que o meu chinês pegou, porque eu comecei a visitar fábricas em cidades pequenas na China. Saí de Xangai, entendeu? Aí você não tem outra alternativa a não ser o mandarim, então foi aí que a coisa nem o mandarim, eles nem falam mandarim, eles falam qualquer dialeto da cidade deles mesmo, né? Então o mandarim já é um ponto de equilíbrio entre ele e você, entendeu? Assim, então você já tem que. Aí isso realmente me forçou a observar. Foi daí que eu vi meu nível realmente subir. Certo. E você comentou, então, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória, que eu acho Claro. isso interessante. Então, assim, você foi empregado nessa empresa, você depois mudou para essa empresa de trading. E quando foi que Isso. você abriu a Lantal? Porque hoje você é o CEO, né, da Lantal. Sim, são dos fundadores, né? A trajetória na China foi assim: eu fui para essa startup de games primeiro, fiquei lá 1 ano e meio. Depois saí para trabalhar part-time nessa importadora chinesa, dessa importadora brasileira que já tinha negócios na China. Os donos da importadora já tinham vindo para cá várias vezes, já tinham fornecedores, mas eles não tinham capacidade de vir toda hora e queriam alguém aqui na China que pudesse atender as necessidades deles de forma sem eles precisarem vir toda hora. Então, assim, visitar cliente, visitar fornecedor, feira, etc. Fiquei lá durante muito tempo. Depois, em 2000 isso foi 2017. Aí, mais ou menos 2018, eu abri uma consultoria em trading, uma consultoria em varejo aqui, gestão de varejo. Eu e uma parceira minha na época, com investimento dessa trading, inclusive. Eles gostaram da ideia, a gente tinha uma parceria com a empresa do Rio de Janeiro, que tinha uma tecnologia legal, a gente quis tentar trazer para cá.
Mas falhamos miseravelmente, assim, eu fiz todo o planejamento, assim, errado do investimento, foi um desastre, foi uma excelente experiência, ótima história para contar, mas como business não deu certo. Isso foi em 2018, e aí em 2019 em 2018 também eu comecei uma outra agência de eventos aqui, fazia algumas coisas aqui em Xangai com turistas que vinham visitar, levava eles para conhecer, enfim, parte da cidade, não a parte óbvia, né, os pontos mais escondidos da cidade, que eu já estava mais familiarizado com Xangai. Em 2019 eu abri a Lantal com os meus outros sócios que estão no Brasil. Foi 2019, a gente voltou, participamos de feira, e aí a Lantal está aqui até hoje. Aí, em 2019 eu também, 2020 eu virei diretor da Brashan, que é o que a gente vai conversar sobre isso também, né? Então, e aí basicamente hoje a parte de eventos sofreu muito com a pandemia, porque eu trabalhava com turistas e hoje não tem mais, então esse business praticamente morreu nesse sentido. Faço outras coisas aqui, eu gosto muito de eventos, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então faço, mas o principal hoje é a Lantal, que tem vários braços. E a Lantal começou também, para já entrar um pouco nisso, assim, a Lantal começou pegando projetos mais de sourcing, então brasileiros queriam um fornecedor na China de X produto, e depois evoluiu para pesquisa de mercado, assessoria na abertura de empresa aqui na China, e hoje a gente tem até um novo braço que a gente dá treinamento para os chineses sobre como falar com os estrangeiros, sobre como lidar com clientes estrangeiros. O Alibaba é um cliente nosso, que a gente faz treinamentos aqui para donos de fábricas, mesmo, os que estão no Alibaba vendendo os produtos, sobre como lidar com o estrangeiro, como mudar a mentalidade deles, porque os chineses também têm que se adaptar na hora de falar com o estrangeiro, é muito diferente. E eles têm uma dificuldade com isso, que é entendível, né? Mas eles têm uma dificuldade um pouco, assim, então a gente entrou, a Lantal também evoluiu muito, né, desde o que era, começou com projetos pequenos e hoje a coisa é bem mais ampla, assim. Mas eu acho muito bacana você ter relatado toda essa trajetória, porque isso é o puro empreendedorismo, né? Quem que é empreendedor que nunca falhou, né? Ainda mais agora, nessa pandemia que mexeu com todo mundo, eu tenho certeza que esse setor de eventos, na verdade, foi um dos mais afetados realmente, né? Mas eu gostaria que agora você também falasse, então, um pouquinho, continuando da sua experiência, sobre o sistema burocrático. Então, assim, como que ele é em Xangai, comparando com o Brasil, que todo mundo conhece, né? Aqui as dificuldades. As pessoas até brincam e falam, né, que o Brasil não é um país para principiantes. Não é, realmente não é. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência pessoal com todo esse processo pelo qual você passou aí. Tá, eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita sobre isso quebra um pouco um paradigma que as pessoas têm na cabeça sobre China. A China, as pessoas acham muito que a China tem uma governança completamente centralizada no governo federal de Pequim, etc. E, na verdade, não. A China é o país com o poder mais descentralizado que eu já conheci. Tá? Então, a esmagadora maioria das decisões são sempre tomadas ao nível local e o governo central dá diretrizes. Então, estamos caminhando na direção X. Mas como isso vai ser implementado na região A ou na região B, cabe aos governantes das regiões como implementar isso, tá? Então, só um pouco exemplo, um pouco mais amplo antes de entrar na resposta, porque acho isso importante. Então, por exemplo, a China tinha a famosa política do filho único, né? Que as famílias só podiam ter um filho, etc. Mas isso nunca se aplicou ao país inteiro. Então, existiam regiões em que isso não era enforced, isso não era implementado por impossibilidades das condições locais, tá? Ou porque o governo não tinha como controlar, ou porque naquela região já tinha pouca gente. As minorias étnicas, por exemplo, nunca tiveram essa restrição, tá? Então, existe uma diretriz, filho único por casal, mas se isso vai ser implementado na ponta da caneta depende muito. Então, a China é muito isso. Então, você me pergunta assim, como é que é a burocracia? Depende, muito. Dentro de Xangai, cada distrito tem uma política completamente única, tá? Então, se você vai abrir a minha empresa, quando eu abri numa região chamada Waigaoqiao, que é a primeira Free Trade Zone da China, ou uma das primeiras, não sei se foi a primeira, mas fica na parte, em Pudong, que é do outro lado do rio, na parte norte. Tá? Lá, eu não tive problema nenhum, foi uma burocracia zero,
eu abri empresa em menos de um mês e tinha pegado o meu visto de trabalho pela minha empresa em mais um mês. Então, em 2 meses eu estava com tudo resolvido. Tá? E isso foi em final de 2017 e até hoje renovo visto todo ano, sabe? Entrego relatórios financeiros todo ano. Eu nunca tive, estou no 4º ano já de empresa aberta, nunca tive problema nenhum, nem zero. Mas já escutei relatos diferentes, tá? Então, por isso que, da minha experiência pessoal, foi a burocracia zero. Tem algumas coisas chatas, então, primeira vez que eu abri a conta no banco, por exemplo, demorou horrores. Mas, no geral, varia muito, tá? Então, a China é muito descentralizada. Isso eu falo tudo. Tem algum interesse em abrir uma operação na China, você tem que estudar com muito detalhe o que a parte ruim disso não existe uma regra única. Então, para quem está acostumado, por exemplo, no Brasil, por mais que seja um caos, existe uma lei, certo? A lei está dizendo X. Então, você sabe que é isso. Aqui no Brasil, a burocracia é complicada no geral, mas você vê que existe uma regra mais bem definida no Ocidente como um todo. A gente tem leis mais claras, né? Na China, não. Então, você tem que ter paciência nesse sentido de ver que lugar oferece uma política mais benéfica para a sua indústria, para o seu tipo de business. Então, eu tive um cliente que importava, ele queria abrir uma trading aqui, porque ele era fabricante de grama sintética, tipo de grama de campo de futebol, etc., e várias outras, né, e paisagismo também. E ele já tinha fornecedores na China e ele queria abrir uma trading aqui para não depender dos intermediários mais e negociar direto com o fabricante e trazer para cá. E para o business dele, cara, e ele estava pensando nos grandes portos da China, Xangai, Shenzhen, etc. E a gente fez uma pesquisa e descobriu que para ele a melhor política estava na cidade de Qingdao, na província de Shandong, por exemplo, que tinha um tax rebate, aquele reembolso do imposto interno, né? Maior, então ele conseguiria a maior parte do imposto de volta, enfim, por uma série de motivos, né? Mas ele jamais teria pensado em abrir uma empresa em Qingdao, sabe? Então, assim, a China você tem que tomar esse cuidado, tá? Então, cada lugar é muito, muito, muito diferente um do outro. Assim, muda literalmente a cada 50 metros a regra é outra, tá? Então tem que ser esperto. Pegando gancho assim do que você falou, né? Bom, também quero compartilhar um pouquinho da minha experiência de importação que eu fazia também com a China, mas porque assim, todo mundo sabe, né? A China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, né? Sim. E então a gente sabe que cada província também tem as suas características específicas. E eu lembro que na época, quando eu fazia importação de matéria-prima para bijuteria, eu lembro que a gente precisava de um intérprete, né? Porque eu não sei falar chinês. E eu lembro que o intérprete tinha falado para a gente uma coisa que me deixou curiosa, que ele falou assim, que os chineses também, os próprios chineses, eles são... eu vou usar o termo bairrista, mas não seria isso, que as pessoas só fazem negócios dentro das províncias. Então, assim, por exemplo, você comentou sobre Qingdao, uma pessoa de Qingdao não faria negócio com uma pessoa de Xangai, que geralmente eles dão preferência para quem é ali da mesma província. Então, eu fiquei curiosa com isso, eu gostaria que você, que tem essa vivência, está aí, desmistificasse isso para a gente, se isso realmente acontece, e se existe, então, tanta diferença, assim, dessas características também burocráticas, se isso também ele acaba se refletindo aos negócios também, ao jeito de se negociar ou somente na questão da burocracia. Essa pergunta é tão boa. Sim, eles são bairristas, sim. Agora, mas por motivos muito mais, digamos assim, motivos históricos, tá? O primeiro motivo é que até pouquíssimo tempo atrás as províncias falavam línguas diferentes. Então, o mandarim é uma língua que vem da região de Pequim e houve uma votação na década de 30, eu acho que foi antes da Segunda Guerra Mundial isso, tá? Pelo então governo Kuomintang, que era o Partido Nacionalista, que decidiu pelo mandarim ser a língua nacional. Era uma votação entre o mandarim e o cantonês é a língua da região de Hong Kong, da província de Guangdong ali, e o mandarim, que eram as duas regiões mais populosas, eles votaram entre escolher uma ou outra. A lenda diz que o mandarim ganhou por um voto, sabe assim? Mas o ponto é que o mandarim ganhou e foi eleito a língua regional. Inclusive, Mao Tse Tung ele tem um quote muito famoso, que é, né, na época
pós-Segunda Guerra, numa época que a União Soviética ameaçava jogar bombas na China, e ele falou que se fizer isso, você vai me ajudar muito. Você quer me ajudar? Então mate todo mundo acima de 30 anos, inclusive eu, porque na época ninguém com mais de 30 anos falava mandarim, então os chineses não conseguiam se entender. Tá? Então eles não se comunicam entre eles, e isso ainda é muito discrepante. Tá? Assim, eu falo mandarim, eu aprendi com o sotaque de Xangai, eu vou para certas regiões na China e ainda tenho dificuldade em me comunicar, porque o sotaque é bem forte. E não é o sotaque que a gente tem no Brasil, é o fato de que o mandarim não é a língua mãe daquela pessoa, entendeu? Então ele fala a língua dele primeiro. Os pessoal de Guangdong é clássico, assim, eles falam cantonês. Ele também fala mandarim, mas ele vai ter um sotaque. A diferença, entendeu? Assim, é outra história. Então, o primeiro motivo é a questão da língua interna. Tá? O segundo motivo é que a China ela é uma sociedade de baixa confiabilidade, ou seja, entre eles tem tanta gente e é muito difícil, assim, a coisa é tão maluca aqui nesse sentido, assim, os próprios chineses têm muita desconfiança entre si, não só com o estrangeiro. Então, existe isso, é um fato. Então, não só bairrista de fazer dar preferência a fazer negócios com pessoas da sua província, ele ainda vai dar mais preferência aos amigos ou familiares. Então, e isso acaba indo um pouco assim que não é tão diferente no Brasil. O chinês gosta de ter relações pessoais antes de fazer negócio. Ele quer te conhecer como pessoa, ele quer saber se ele pode confiar em você como pessoa, para depois ver se ele vai fazer negócio com você. E ele não é só apenas aquele processo de vendas tradicional, quer dizer, eu estou querendo vender algo para um chinês, por exemplo. Não basta eu só provar para ele que o meu produto ou o meu serviço é o melhor. Eu também tenho que provar, eu tenho que me vender eu como indivíduo no pessoal mesmo, entendeu? Não é só que ele tem que ter uma boa impressão de mim, não, ele vai querer saber da minha família, o que meus pais fazem, de onde eu sou, vai vir toda uma série de perguntas, e é por isso que muitas reuniões aqui na China se dão em mesas de restaurantes, na janta, bebendo muito álcool, então que assim, é uma forma deles de fazerem isso, não só com os estrangeiros, com os outros chineses também, tá? Então, eu analisaria por esses dois pontos, assim, tem a questão da língua interna, né, então cada província, cada distrito. Eu tenho uma história excelente, assim, rapidinha para contar, mas que eu acho muito fascinante. Aqui em Xangai existe o xangainês, né? Então, o meu landlord, o proprietário do apartamento que eu alugo, ele é da parte sul de Xangai. E ele é um senhor de 70 anos, a gente tem uma amizade excelente, estou aqui há vários anos nesse apartamento, ele sempre dá algum problema aqui, ele vem consertar as coisas ele mesmo, e aí teve um dia que a gente estava conversando, e ele reclamava que o xangainês da Zona Sul era muito melhor que o xangainês da Zona Norte, entendeu? E aí eu falei para ele, você me respeite para me dizer que tem diferença dentro da própria cidade. Ele falou assim, claro que tem. E ele indignado, claro que tem. Aí eu falei, tá bom. Então, assim, é nesse nível, tá? Então, para eles, a questão não só do bairro, mas para além disso, eles querem relações pessoais, assim. Aí depois que eu fiquei amigo dele, por exemplo, meu contrato de aluguel expirou já. Depois passou um ano, a gente ficou muito amigo, ele falou assim, não, fica aí. Não tem problema, entendeu? Assim, a gente não assinamos renovação, entendeu? Porque ele já me conhece, ele já confia, já estou aqui há vários anos, nunca deu problema nenhum, e ele não tem problema, entendeu? Então, assim, para eles é muito isso. Existe uma barreira inicial forte até ele confiar em você, mas depois que eles confiam, eles também valorizam muito relações de longo prazo e relações de alta confiabilidade, assim. Então, eu diria que você chamaria mais, mais por esse lado, assim, essa desconfiança, vamos dizer assim. Muito bom isso tudo que você trouxe aqui, Vitor, porque realmente as pessoas, eu acho que elas não têm essa ideia, né? Pelo contrário, acho que a primeira impressão que elas têm dos chineses é que eles querem fazer negócios rápidos e não que tem todo esse processo, que nem você mencionou, que às vezes pode demorar meses. Eu acho que isso é uma informação que realmente as pessoas devem ter ficado surpresas, né? Porque isso de conhecer, isso é muito cultural. Depois eu quero que você dê outras dicas depois, mas claro, eu achei fantástico isso que você falou. Então, agora sim, eu ainda falando um pouquinho dessa questão do estrangeiro, então, a gente sabe que com a abertura, né, do mercado da China e com o boom que a China teve, muitos estrangeiros, assim como você,
vislumbraram oportunidades. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que esse estrangeiro, eles são vistos aí em Xangai, e também, assim, especificamente mais os brasileiros, né? Agora eu queria que você desse a visão do pessoal de Xangai para os brasileiros. Eu acho assim, sobre o estrangeiro como um todo, tá? Aí, de novo, há diferenças. Então, cidades como o local de Xangai ou a província de Guangdong, no sul, são chineses mais acostumados com a presença estrangeira, tá? Então, você está aqui em Xangai, eu acho que eles têm uma opinião meio neutra, sinceramente. Não vejo, nunca sofri nenhum tipo de hostilidade, tá? E já viajei para partes muito remotas desse país, tá? Então, nunca sofri nada sobre, assim, nesse sentido, zero. Mas existem diferenças, tá? Então, em Xangai, Guangdong, eles são mais acostumados com a presença estrangeira. Você vai para o interior, o pessoal não está tão acostumado. Então, assim, e eles não têm muita vergonha de olhar. Então, você vai entrar no restaurante, por exemplo, vai todo mundo te olhar, tá? Assim, é normal, eles não têm nenhuma intenção de te ofender nem nada, mas é que eles não estão acostumados, entendeu? É que nem você tá em algum restaurante no Brasil e entra alguém azul, sei lá, entendeu? Assim, você vai olhar, não adianta, entendeu? É tipo isso. Eles não estão acostumados, eles vão olhar. Então, mas não é com nenhuma hostilidade, nenhuma má intenção. A maioria é curiosidade mais genuína, tá? Eu diria que os chineses, no geral, têm uma opinião relativamente boa do brasileiro, assim, como um todo. É um povo... Eles sempre falam... Eles sabem o básico, né? Futebol, samba, isso tudo bem, todo mundo sabe, mas acho que eles têm uma opinião relativamente positiva. Tem sido, com toda a questão da trade wars, etc., desde a época do Trump, aqui, que rivalizou mais com a China, e etc., eu tive vários amigos estrangeiros que disseram que sentiram muito isso na pele, que o tratamento mudou, etc. Eu, pessoalmente, não achei que mudou, tá? Mas eu não sou americano, entendeu? Então, assim, eu como brasileiro, a gente meio que passa ao largo de toda essa confusão, tá? A China e o Brasil sempre tiveram relações muito boas, então, como brasileiro especificamente, eu acho que vamos dizer assim, o conceito dele, a pré-concepção dele sobre o brasileiro tendia a ser de neutra positiva, assim. Não diria como brasileiro, não acho que sofra muito. Eu acho que como pessoa de negócios, com os outros estrangeiros, eu acho que o brasileiro, no geral, a minha visão, tá? A minha opinião, acho que o brasileiro, no geral, não é visto como uma pessoa exatamente de negócios. O estereótipo do brasileiro não é esse, no geral, assim. Então, você tem um pouco esse lado. Não acho que seja uma grande dificuldade mudar isso, assim, mas o pessoal, quando pensa no Brasil, não pensa num cara no escritório trabalhando. A verdade é essa, né? Então, não que isso seja mentira, mas, assim, não é essa preconcepção que eu sinto que as outras pessoas têm. Mas isso você contorna facilmente. Então, eu diria que não há grandes dificuldades nesse sentido. Você, como estrangeiro aqui na China, e no geral, não só brasileiro, você tem alguns cuidados que você tem que ter. Então, por ter mais gente te observando, por exemplo, tem certas coisas, por exemplo, você vê um chinês fazendo, mas que de repente você não deveria fazer, não é só porque ele fez que você pode fazer, sabe? Assim, pequenas coisas do dia a dia, é difícil citar um exemplo, mas você pega isso na praia, vamos supor, você está no farol e alguém passa no farol vermelho, assim, e você vê que foi lá e alguém passou no farol vermelho, e de repente tem um policial ali, você não deveria ir também, você entende? Não é um problema, mas como tem mais gente observando você por ser estrangeiro, e às vezes a observação não vem do controle, vem apenas da curiosidade, mas o fato é que tem mais gente te olhando, então você tem que ter mais cuidado nesse sentido. Mas nunca tive problema nenhum, nunca passei por nada, nenhum aperto, nenhum momento de hostilidade, assim, por eu ser estrangeiro, nem nada. Então, queria deixar isso bem claro, tá? Nunca passei mesmo. Inclusive, eu nunca tive... Já fui para vilas no interior, fui extremamente bem tratado, assim, por aldeões, mesmo, de entrar na vila e o pessoal, meu Deus, senta aqui, vem comer o negócio, entendeu? Eles são muito abertos. A dificuldade do chinês com o estrangeiro é muito mais a língua, ele não sabe como se comunicar com você do que uma resistência, sabe o que eu quero dizer? Assim, eu já vi relatos de pessoas morando em outros países da Ásia oriental aqui, que relatavam um genuíno, às vezes um preconceito mesmo com o estrangeiro. Eu acho que na China é mais um problema de comunicação
do que a sociedade chinesa é mais aberta do que parece, isso que eu quero dizer. Até pela diversidade étnica que eles têm dentro do país. Entendeu? Então, a China é muito grande, de ver, por mais que 90% da população seja o Han Chinese, né, que é o estereótipo dos chineses, eles têm muitas minorias dentro disso, existem muçulmanos dentro da China, sabe? Então, é um país diverso dentro deles mesmo. E a verdade é que o governo está abrindo cada vez mais, assim, vai vir cada vez mais estrangeiros para cá. Xangai tem um plano de multiplicar por 7 a população estrangeira em 10 anos. Então, que vai ser cada vez mais aberta a coisa. Então, acho que não é mais uma questão de dar tempo para a sociedade deles, ficaram fechados durante muito tempo, deles se adequarem do que um preconceito mesmo. Acho que é mais isso. Muito bacana isso. Muito obrigada pela presença, Vitor Moura. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, então aguardem e assistam também a continuação dessa nossa conversa com o Vitor, um empreendedor de sucesso, fundador da Lantau, que mora em Xangai. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que nós trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui em nosso programa, nos escreva via direct do nosso Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!